Olá, esse é o relatório de pesquisa do Intershopping sobre a adesão de clientes ao Marketplace. O meu grupo é composto por Alec de Souza Andrade, Bruce Abreu Freixo, Laila Silva, Zion Medanha Mota, João Vitor Maia de Abreu e eu, Edgar Rodrigues Vieira. O problema da nossa pesquisa surge quando a gente tem que entender como o Banco Inter pode se diferenciar da concorrência de outros bancos, como por exemplo o Nubank e Itaú, por meio dos seus produtos e serviços no setor de compras e conveniências, ou SCC, dentro do seu aplicativo, considerando a crescente competitividade e o interesse do mercado por esse tipo de funcionalidade. O objetivo geral dessa pesquisa é entender e investigar qual que é a propensão de uso e percepção dos consumidores em relação aos produtos e serviços do SCC, oferecidos por bancos digitais, mas em especial no Banco Inter, a fim de orientar decisões estratégicas que aumentem a sua competitividade e diferenciação no mercado. O Banco Inter, hoje, assume a posição de uma das maiores instituições financeiras digitais do Brasil, já tendo nascido como um banco digital, contando com mais de 36 milhões de clientes. O aplicativo do Banco Inter, ele não se limita apenas a produtos bancários, mas também a um conjunto de outros produtos, incluindo o marketplace, onde as pessoas podem fazer, né, diversos tipos de compra, os serviços de conveniência, como por exemplo recarga de celular, reabastecimento em postos e outros serviços mais diversos, como por exemplo delivery, serviços de restaurantes como do Gourmet, etc. Dessa forma, o Banco Inter ele busca se consolidar como uma referência nesse segmento, não apenas sendo um aplicativo bancário, mas sendo considerado de um super app, um app que serve para diversas funções. Contudo, outros concorrentes, como o Nubank e o Itaú, eles também vêm ampliando significativamente seus produtos, inclusive nos mesmos segmentos do Banco Inter, a fim de deixar esse setor ainda mais competitivo. Apesar do setor de compras e conveniências já ser uma vertical consolidada do Banco Inter, ainda existe pouca informação sobre o real conhecimento do público sobre esses recursos, sobre a sua disposição para usá-los e qual que é a força dos concorrentes. A competição crescente nesse setor de compras e conveniência demanda uma análise mais aprofundada do comportamento e das preferências dos usuários. A justificativa dessa pesquisa é dada a partir da relevância estratégica do setor de compras e conveniência para uma maior diferenciação competitiva ao mercado de bancos digitais, tornando-se essencial para entender o comportamento dos consumidores, identificar oportunidades de inovação e reposicionamento e traçar caminhos para aumentar a relevância do Banco Inter frente à concorrência. Além disso, a gente busca com essa pesquisa fornecer insights valiosos para aprimorar a estratégia do Banco Inter e o portfólio de serviços do banco. Como objetivos específicos desse trabalho, a gente buscou avaliar o nível de conhecimento dos consumidores sobre a possibilidade de realizar compras e acessar serviços de conveniência por meio dos aplicativos bancários. Além disso, a gente quis também entender um pouco melhor quais que são as pessoas que são mais propensas a utilizar os produtos dos serviços de setor e conveniência dos bancos digitais. Além disso, a gente quis também mapear os atributos mais valorizados pelos consumidores na decisão de compra dentro desses ambientes, como por exemplo cashback, parcelamento, curadoria de produtos, frete grátis. Por último, nós também pretendemos levantar quais são as instituições financeiras que são mais lembradas, ou seja, top of mind, quando se trata de shopping e serviços de conveniência em apps bancários. Dando continuidade à nossa apresentação, agora falando um pouco mais sobre a metodologia. A gente estruturou a nossa pesquisa em algumas etapas para a gente conseguir compreender melhor esse imaginário social no qual o Banco Inter se encontra, porque sendo o setor de compras e conveniência um setor relativamente novo, como já foi falado antes, ele foi inaugurado em 2021 dentro do Banco Digital, a gente ainda não tem todas as percepções sobre o tipo de pessoa que compra, como as pessoas veem esse setor de compras dentro do Banco Digital, se há o conhecimento geral ou se poucas pessoas conhecem, qual o perfil das pessoas que compram, a persona. Então a gente utilizou uma abordagem exploratória com foco em compreender percepções e comportamentos não mapeados dos usuários em relação a esse setor de compras e conveniência. Com base nisso, a gente fez a nossa pesquisa por dados secundários, a nossa Desk Research, para contextualizar o setor de compras e conveniência e o Banco Inter dentre os concorrentes. Então foi uma pesquisa bem importante para a gente entender como a concorrência também funciona e impacta esse setor dentro do Banco Inter. E a partir disso a gente desenvolveu pesquisa qualitativa e quantitativa, com
entrevistas em profundidade e aplicação também de um questionário estruturado online. Falando um pouco mais sobre os dados secundários, a gente visitou diversas fontes, diversos sites importantes, como CNN, Valor Econômico, Bain & Company, Bloomberg Linha, entre outras fontes, e a gente coletou alguns dados principais para contextualizar o Banco Inter dentro dessa gama de outros bancos, né, em relação às concorrências e como esse setor de compras e conveniência está presente no imaginário social, se as pessoas conhecem ou não, e o que ele gera para o banco. Alguns dos dados mais importantes foram que desde que o setor de compras e conveniência foi inaugurado em 2021, o Banco Inter, né, o Intershop, atingiu 12 bilhões de reais em faturamento, com cerca de 3,4 milhões de clientes ativos e uma taxa de recompra de 75%. Então, cerca de 75% dos clientes que já compraram alguma vez voltam para o Intershop. Também aprendemos que a comissão do banco fica entre 3% e 15% por venda, é o que o Banco Inter recebe a cada compra. E a gente também percebeu uma grande gama de parcerias com diversas marcas super importantes no mercado. Faz a gente compreender como o Banco Inter está se firmando dentro desse mercado e o Intershop está conseguindo uma importância com os consumidores e também no setor de vendas. A gente encontrou parcerias com Samsung, Electrolux, entre outras marcas. Um outro dado importante é que a gente conseguiu comparativos com os concorrentes, como Itaú, Nubank Bank, Next e Sicredi. Por exemplo, o Banco Inter é o único banco que já conta com um pé dentro dos Estados Unidos. O Intershop possui a sua própria conta global e essa conta global faz parcerias com empresas americanas e estadunidenses dentro do país, com diversas recompensas como gift cards. No fim, esses dados forneceram suporte estratégico para a análise do posicionamento do Banco Inter frente aos concorrentes, e eles nos ajudam a identificar oportunidades de diferenciação. Então a gente pode ver como o Banco Inter está se colocando dentro do mercado com o Intershop e como ele se diferencia dos concorrentes. E por fim, falando um pouco sobre os nossos instrumentos de coleta de dados, a gente dividiu em duas partes. Na primeira parte, para nossa pesquisa qualitativa, a gente fez entrevistas em profundidade com alguns candidatos. Cada pessoa do nosso grupo realizou uma pesquisa com uma pessoa, presencialmente, com um roteiro semi-estruturado e perguntas abertas sobre a relação com os bancos, experiência com os aplicativos e a percepção sobre os marketplaces. Essas pesquisas mais aprofundadas são importantes para a gente ver como as pessoas percebem o Banco Inter no seu dia a dia e a relação com o Intershop. Então, se elas têm conhecimento sobre o Intershop, se elas recebem muitas notificações, se elas já fizeram alguma compra, se retornaram, o que elas acham mais atrativo dentro do Intershop, né, caso já tenham feito alguma compra, ou o que faria elas comprarem se elas ainda não compraram. Então, uma pesquisa mais profunda. Nossa segunda parte foi um questionário estruturado para nossa pesquisa quantitativa. Então, nesse questionário, a gente dividiu em blocos temáticos, como perfil sociodemográfico, uso do Banco Inter, atratividade do Intershop, comparação com concorrentes, e a gente incluiu perguntas abertas e fechadas, aplicando o questionário através do Google Forms. Esse questionário estruturado foi mais para a gente entender também, ter um perfil sociodemográfico sobre essas compras no Intershop, então a gente entender quem está mais propício a comprar dentro do Intershop, quem não está, sobre essas compras, quantas foram feitas dentro de um período de um ano, se elas foram feitas mais de uma vez, ou se alguém comprou uma vez e não retornou. Então foi uma pesquisa mais ampla, com perguntas menos específicas para a gente ter esse perfil um pouco mais desenhado e descobrir um pouco mais sobre essas pessoas que tendem a comprar no Banco Inter, qual a atratividade dele, do Intershop, para os clientes. Falando agora sobre a amostragem, com relação à pesquisa qualitativa, os nossos critérios de entrevista foram pessoas maiores de 18 anos, com aplicativo bancário instalado no celular, residentes de Belo Horizonte, com a faixa etária priorizada de 22 a 35 anos. Nós fizemos 7 entrevistas e nossa técnica de amostragem foi não probabilística, por conveniência com divulgação em redes sociais e e-mail e aplicativo de mensagem. Então, nós procuramos as pessoas por esse meio, né, pela divulgação em redes sociais, e-mails, aplicativos de mensagem, e achamos as pessoas que estavam dispostas a fazer as entrevistas. Já com relação à pesquisa quantitativa, o nosso público-alvo foram consumidores na faixa de 20 a 35 anos. A técnica de amostragem foi não probabilística e nós fizemos a coleta via formulário online. Nós utilizamos o Google Forms para fazer essa parte de trabalho e nós deixamos ele rodando por um tempo e fomos acumulando as respostas depois que fizemos uma divulgação em alguns grupos de WhatsApp, nas redes sociais, etc. Partindo agora para o trabalho de campo, a pesquisa qualitativa ela foi feita em entrevistas one-on-one realizadas por nós mesmos. Nós fizemos 7 entrevistas, como já tinha falado, e o roteiro foi com perguntas simples e não tendenciosas. Nosso período de coleta ele foi de 25 de junho a dia 1º de julho. Eu diria que foi uma experiência bem tranquila para encontrar pessoas dentro da faixa etária que estivessem dispostas a dar entrevista pra gente. Nós utilizamos, na maior parte, pessoas do nosso círculo social mesmo. E a pesquisa qualitativa, nós fizemos a aplicação de um formulário digital na
plataforma Google Forms. Os nossos dados foram coletados em blocos analíticos, com foco em perfis, comportamento e diferenciais percebidos pelo público. O período de coleta foi de 23 de junho a 1º de julho e nós tivemos um total de 62 respostas coletadas. A pesquisa quantitativa, ela deu mais trabalho, que nem todo mundo se dispõe a responder um questionário. Então, nós tivemos essa dificuldade para encontrar pessoas que estavam dispostas a responder. Nós fizemos divulgação na internet, em redes sociais e até o boca a boca mesmo. Nós conversamos com pessoas e nós conseguimos algumas respostas. Nós não chegamos a bater nossa meta, nós tínhamos uma meta de 96 respostas, se eu não me engano, e nós acabamos só com 62. Passando aqui para a parte, então, dos resultados da pesquisa qualitativa, a gente consegue notar que hoje, majoritariamente, dentro da compreensão que a gente teve, que a gente tentou desse projeto de coletar experiências, identificar alguns padrões e tendências, né, a gente conseguiu notar que a interação dos bancos hoje, dos clientes com os bancos, já é predominantemente digital. Poucas coisas são realizadas no presencial. E aqui a gente trouxe os principais pontos, que são os usos do aplicativo, principalmente para fazer transações via Pix, de diversas formas. Há uso muito frequente do aplicativo, assim, a maioria citou que usa diariamente ou, no mínimo, semanalmente, por conta da questão da praticidade e comodidade, que uma coisa acaba puxando a outra, de ter transações ali na palma da mão, para compras, acompanhamento das compras de crédito e débito, recarga de celular, faturas, né, que podem ser acompanhadas em tempo real e não ter a necessidade mais de esperar um mês para chegar. E a gente notou essa mudança de hábito. Até anos atrás era necessário muitas funções serem feitas diretamente com pessoas, ou indo a agências ou por telefone, e agora a maioria dessas funções estão como uma forma mais prática da gente conseguir executar. A gente percebe bastante isso. Uma coisa que é bastante citada é essa questão da praticidade de ter esses recursos facilitados e o processo ser intuitivo, porque você, já estando habituado com utilizar aplicativos, acaba sendo fácil ali você entendendo uma funcionalidade e outra e ir navegando dentro do processo do aplicativo do banco em si. E dentro disso a gente cai no nosso foco, que é a utilização de lojas e marketplaces dentro do aplicativo. Apesar de ser intuitivo, de ser prático, a gente não consegue a percepção dos clientes em relação a compras de produtos dentro desses aplicativos bancários. As pessoas ainda não têm essa percepção de que é possível fazer esse tipo de transações, ou ainda que saiba que é possível, já tem um hábito de fazer isso de uma outra forma. Apesar da transição de coisas físicas para o digital, essa digitalização acontece bastante em lojas que já são consagradas ou conceituadas por fazer esse tipo de serviços, marketplaces dedicados, como Magazine Luiza, Mercado Livre e afins. Então, a maioria dos participantes tem o conhecimento da existência das lojas no aplicativos, mas a taxa de visualização é bem variada, assim. A maioria dos participantes sabe que existe, mas nunca fez uma compra e entra raramente na loja. Então, a partir disso, a gente conclui que são pontos importantes a serem tratados pelas pessoas que fazem a gestão das funções do aplicativo, da forma com que o aplicativo é desenhado. Essa relação precisa ser conduzida de uma outra forma, porque existe a consciência das lojas, mas a taxa de conversão é baixa e muitas vezes devido a fatores como uma comparação com as lojas de e-commerce tradicionais. Então, a usabilidade é elogiada, a praticidade é elogiada, é uma coisa que parece que agrada aos clientes estar em uso daquele aplicativo na maior parte do tempo, mas essa condução para que isso se converta em vendas de produtos ainda não acontece. Então, os bancos precisam investir na melhoria de experiência de condução do cliente para essa conversão em vendas mesmo. Nosso trabalho, claro, teve várias etapas e eu vou dar foco específico aqui na questão da pesquisa quantitativa. Foi um questionário, né, um formulário enviado e compartilhado principalmente pelo WhatsApp, mas ele foi feito no Google Forms, né? A gente teve algumas aulas com o professor Plínio sobre o assunto e a gente aprendeu a fazer esse formulário no Google Forms. Fizemos várias sessões. O Google Forms foi importante porque a gente conseguiu diversificar as respostas e separar respostas específicas para quem marcasse uma opção na sessão anterior. Enfim, a nossa pesquisa quantitativa ela foi, de sua maioria, não probabilística, não foi aleatória, por mais que talvez fosse o intuito, porque como a gente viu por grupos de WhatsApp, né, por conveniência a gente mandou para estudantes e amigos nossos que, claro, compartilharam para pais, para outras pessoas, mas os estudantes foram os primeiros a receber, talvez, então até vamos ter alguns resultados nesse sentido mais para frente, mas enfim, passando para os resultados. As pessoas que utilizavam o aplicativo de banco no celular, essa foi a nossa primeira pergunta e ela era a única que delimitava se a pessoa ia responder o questionário ou não. Então, dos 62 correspondentes
correspondentes, se não me engano apenas 2, né, marcaram não, e aí a pessoa já enviava o formulário, porque se ela clicava em não aqui, não ia ser difícil dela contribuir muito para a nossa pesquisa. Claro, não é que essa resposta é irrelevante, pelo contrário, mas a pessoa clicava em não, ia ser difícil dela responder as próximas perguntas. Bancos principais por pessoa. Coincidentemente, o Banco Inter ele é o mais escolhido pelas pessoas como banco principal, logo em seguida Nubank, Itaú, Banco do Brasil, dos 60 correspondentes, né? Porque 2 aqui ficaram para trás. Pessoas que conhecem o SEC, que são os Serviços de Compras e Conveniência dos Bancos. 40 respondentes, porque, de novo, alguns ficaram para trás. Por exemplo, se a pessoa marca Banco Inter, né, que são 20 aqui, ela ia para uma outra aba específica do Banco Inter, então esses 20 não é que se perderam, mas responderam uma outra aba específica sobre o Intershop, não sobre o Serviço de Compras e Conveniência dos bancos. Mas as pessoas... muitos nem conhecem, então realmente parece que falta alguma divulgação nesse sentido dos bancos. Conhecimento e abertura do Intershop, aqui já é a pesquisa específica do Banco Inter, né? Para quem recebeu. Entre os correspondentes que utilizam o Banco Inter, 75% conhecem abrir a loja virtual do banco, 1/4 não conhecem. Frequência de compra. Muitas pessoas nem chegaram a comprar. Então mostra que por mais que as pessoas conheçam, elas não compram, né? Falta algum atrativo. A experiência de navegação no aplicativo, ela também tem opiniões muito diversas, alguns acham boa, regular, não sei dizer, ruim. Não é algo uniforme, né? Realmente ela de fato não é algo estável no momento e falta alguma coisa para ela se tornar estável. O Intershop agrega valor ao aplicativo do Banco Inter, aqui de novo, os 15 correspondentes, né, que era só a aba de pessoas específicas do Banco Inter que conheciam o Intershop. De certa forma, sim, não vejo diferença, sim, com certeza, são perguntas com respostas muito diversificadas, então realmente é algo aqui que precisa ser estudado até pelo Banco Inter, por outros bancos, para tentar fazer com que... Por que não agrega valor, né? Como vamos fazer para agregar valor? Quais atributos fariam comprar no Intershop? Cashback, descontos em lojas são os 2 principais motivos. Então as pessoas, elas, né, como estão no aplicativo do banco, visam ter um valor monetário. Qual o motivo te afasta da loja virtual? Que, de novo, preços ou produtos pouco atrativos. Então as pessoas, elas querem economizar. Então, por exemplo, o Banco Inter poderia fazer alguma campanha no sentido de diminuir esses valores dos produtos, mas também poderia fazer com que as pessoas não visassem só o valor, né? E sim agregar valor ao que elas estão comprando, por mais que o valor seja um pouco elevado. O gênero dos 60 correspondentes, né? Dois ficaram para trás. O gênero é muito parecido, masculino e feminino. Respostas bem similares. A idade que a gente acabou atingindo o público-alvo que a gente queria, entre 18 e 25 anos e 25 a 35 anos. Por mais que, né, essa primeira parte tenha respondido bastante, a gente teve sim resposta dos outros públicos que foram válidas. A renda mensal, como eu disse, que os estudantes acabaram respondendo bastante, então tiveram bastantes respostas, mas também as 2 próximas rendas também tiveram respostas não muito longe, então a gente conseguiu públicos de vários lugares diferentes. Embora nós não tenhamos atingido a amostragem desejada, ainda assim, com a análise dos dados feitos, é possível que nós cheguemos a algumas conclusões. Sendo elas, em primeiro lugar, que o atributo de cashback é o mais atrativo em relação a compras em serviços bancários. As pessoas que estão acostumadas, que têm conhecimento das lojas, buscam e têm uma tendência maior na utilização de cashback. A segunda, que as opções de ofertas e os descontos são os pontos mais relevantes para que as pessoas continuem interessadas nas lojas. Percebemos que altos preços e produtos pouco atrativos afastam as pessoas. E, em terceiro lugar, que muitas pessoas ainda desconhecem o setor de compras e conveniência, enquanto apenas 7% das que conhecem já chegaram a realizar uma compra utilizando esse serviço. Nós percebemos que os usuários, em maioria, conhecem o Intershop, mas utilizam muito pouco ele. Nós percebemos que, por mais que haja uma confiança numérica no aplicativo, eles se tornam pouco atrativos para quem os utiliza, muitas vezes devido a preços elevados. Tudo isso indica que o Banco Inter possivelmente terá que fazer campanhas em prol de alavancar o número de pessoas que utilizam e compram de fato usando seu marketplace. E, obviamente, isso levanta a pergunta: como fazer isso? A solução, então, seria aumentar a integração contextual do Intershop com as funcionalidades financeiras. O que isso quer dizer? Ao invés de ser só mais uma aba, mais um botão ali no menu principal, que o cliente teria que ir até a loja, o Shop deveria aparecer de forma mais inteligente e integrada durante a jornada do usuário. Em suas ações corriqueiras, fazer um Pix, uma transferência, pagar um boleto, escanear um QR Code, para que assim seja algo atrativo e faça os clientes de fato comprarem, por meio de notificações relevantes. Esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado.